Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um grande prazer ter a sua companhia. Entre os textos antigos que mais despertam curiosidade e controvérsias no cristianismo, o enigmático livro de Enoque, com certeza, está no topo da lista. Acredita-se que, graças ao seu conteúdo, esta obra foi retirada do cânone bíblico em alguns segmentos do cristianismo, embora certos grupos a aceitem para estudos históricos e teológicos. Neste livro, existem menções a anjos caídos, gigantes canibais, alienígenas e até mesmo detalhes sobre o juízo final. Seu conteúdo é tão antigo quanto a época do Filho de Deus, com trechos de 300 a 100 anos antes de Cristo. Não é à toa que alguns fragmentos dos manuscritos do Mar Morto servem como prova de que o livro de Enoque era conhecido não apenas pelos antigos judeus, mas também pelas primeiras pessoas envolvidas com o cristianismo. Na verdade, até mesmo certos autores do Novo Testamento tinham um pouco de familiaridade com a obra. Curioso, você não acha? Mesmo conhecido milênios atrás, o livro deixou de receber destaque em algum momento do tempo. E olha que estamos falando de uma obra atribuída a uma das poucas pessoas que foram levadas por Deus para o céu sem ter passado pela experiência de morte. No livro de Gênesis, Enoque é mencionado como o 7º patriarca. Ele foi o pai da pessoa que mais viveu nas histórias bíblicas, o Matusalém, o que faz dele ninguém menos que o bisavô de Noé. Acredita-se que, assim como Elias, ele possivelmente foi arrebatado pelo Criador por conta de sua grande lealdade a Deus. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Ele se foi com 365 anos e, naquele momento, havia deixado uma visão diferente do contexto que fez o grande dilúvio ser necessário aos olhos de Deus. Com 108 capítulos, o livro de Enoque é composto por 5 seções, com cada uma se relacionando com a outra de muitas maneiras, embora tenham conteúdos razoavelmente distintos. Isso fez com que os historiadores desenvolvessem a hipótese de que a obra passou por uma espécie de ajuste, que basicamente pegou vários textos independentes e os transformou em uma única obra. As 5 seções que completam o livro são o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, o livro das visões dos sonhos e as epístolas de Enoque. Como o nome da primeira já diz, o início de tudo explica a história dos vigilantes, que também são conhecidos como sentinelas. Eles foram 200 anjos que vieram à Terra depois de se apaixonarem pelas mulheres mortais, apenas para consumar seus desejos carnais. Além de ensinarem a fabricar armas e artes proibidas, desde encantamentos a feitiços, os vigilantes se envolveram sexualmente com as humanas, ao ponto de engravidá-las e gerarem as criaturas conhecidas como Néfilins. Imagino que você já tenha ouvido falar deles. Os Néfilins eram tão grandes que, de acordo com o versículo 33 do capítulo 13 de Números, os humanos eram como gafanhotos ao lado dessas criaturas. No geral, eles foram descritos como gigantes que não gostavam da humanidade e, como consequência, fizeram da vida das pessoas um verdadeiro inferno, ao ponto de ser possível ouvir os gritos de desespero direto do céu. Por serem incrivelmente grandes, chegou um momento da história que a comida se tornou escassa e os Néfilins começaram a se alimentar de qualquer ser vivo que cruzasse seus caminhos, inclusive humanos. O pior de tudo é que, quando não havia nenhuma opção, eles partiam para o canibalismo, matando seres da própria espécie para não morrerem de fome. Desagradado com esse cenário caótico, Deus então mandou uma legião de anjos para derrotar e prender os vigilantes nos vales da terra por 70 gerações, como forma de puni-los
por suas atitudes no mundo dos vivos. Enoque, por sua vez, intermediou o contato entre os anjos caídos e o Criador, fazendo viagens com outros seres celestiais e aprendendo segredos divinos. Quando os 200 anjos chegaram na Terra, eles desceram na região do Monte Hermon, na fronteira entre o Líbano e a Síria. Foi lá que eles teriam se relacionado com as mulheres humanas, mas não foi naquela região que teriam sido banidos. De acordo com o estudioso Steven Ben-Nun, o livro de Enoque dá indícios de que o local em que os vigilantes foram presos é atualmente gelado e cheio de mistérios, a Antártica. Em uma passagem, há a menção de que o patriarca viajou para o sul, onde o céu ardia dia e noite, onde tinha 7 montes de pedras preciosas. Um pouco depois, o anjo que o acompanhava explicou que aquele era o lugar do fim do céu e da terra, a prisão para as estrelas do céu. O estudioso acredita que a ideia de queimar de dia e de noite tem tudo a ver com o verão do hemisfério sul, que é uma época do ano em que o sol aparece 24 horas por dia. Claro que boa parte das passagens bíblicas são feitas através de metáforas e alegorias, mas como a própria história já mostrou, muitos acontecimentos podem ter se desenrolado com toda a extravagância que foram escritos. Na época de Enoque, com a terra tomada pelo pecado, Deus não viu outra alternativa a não ser mandar o grande dilúvio para, assim, destruir a civilização e recomeçar tudo a partir de Noé e sua família. Só que quando a arca foi construída e os animais embarcaram, Enoque já havia sido arrebatado pelo Criador. Já na próxima seção da obra, no chamado Livro das Parábolas, existem 3 sermões a respeito do Apocalipse, além de passagens sobre o destino dos anjos e dos reis malignos do mundo. Só que é uma surpreendente citação a respeito da vinda do Messias que mais gera interesse em estudiosos. O Livro das Parábolas usa a expressão Filho do Homem para falar sobre Jesus Cristo, sendo essa uma das primeiras vezes que o título foi empregado para se referir ao Filho de Deus. É por isso que existe a possibilidade do uso da expressão ter desempenhado um papel muito importante em sua compreensão para os primeiros cristãos. Em seguida, somos apresentados ao livro astronômico, a 3ª seção da obra. Por falar das descobertas astronômicas que Enoque fez durante suas viagens celestiais, essa parte acaba revelando informações diferentes das sessões anteriores. Depois de ser guiado pelo anjo Uriel, Enoque foi capaz de descrever os movimentos dos corpos celestes e ainda registrar um calendário solar que futuramente foi visto no chamado Livro dos Jubileus. Já na 4ª sessão, o Livro das Visões dos Sonhos. Além de se conectar novamente com as primeiras histórias, o texto também conta muitos acontecimentos futuros da história de Israel, quase como um grande resumo da história bíblica. Enoque vê o dilúvio, a sobrevivência de Noé, a jornada de Moisés, a construção do Templo de Salomão, a Nova Jerusalém, a ressurreição dos justos e o próprio Messias. Não é interessante que Enoque tenha tido visões do que iria acontecer séculos depois? E o patriarca continua falando sobre o futuro na 5ª seção do livro, a Epístola de Enoque. Logo no início, é mencionada a história de todo mundo, desde o começo até o que consideramos hoje como o julgamento final. É dito que no final dos tempos, um novo céu aparecerá e que a bondade e a justiça prevalecerão para sempre. Além disso, a 5ª seção tem alguns avisos para a família de Enoque e destaca ainda a importância de ser guiado pela sabedoria do Senhor, pois apenas dessa forma o mal será castigado e o justo recompensado. Assim como a Bíblia e o livro de Enoque, muitos textos antigos contam com detalhes históricos parecidos, principalmente quando falamos de um grande dilúvio no passado. Coincidências ou realidade?
Até mesmo textos sumérios também podem ser comparados ao livro do Patriarca, só que não em relação ao dilúvio, mas sim sobre seres sobrenaturais terem visitado a Terra no passado. Os sumérios chamaram essas criaturas de Anunnakis, que em tradução livre pode significar aqueles que chegaram dos céus. Os Anunnakis não só são descritos de forma parecida com os vigilantes, como também têm o mérito de terem passado conhecimento para os seres humanos. Será que estamos falando de anjos ou extraterrestres? O fato é que antes das versões atuais da Bíblia serem finalizadas, as obras sagradas tinham um conteúdo consideravelmente maior, com outros evangelhos e textos antigos. A questão é que toda essa diversidade de material gerava confusão entre os fiéis. E para organizar o caminho da fé, a Igreja Cristã elaborou um cânone oficial, como forma de unificar todas as histórias. Quando ele foi finalizado, depois de décadas e séculos de discussões, o livro de Enoque ficou de fora da obra final, assim como vários textos considerados apócrifos. Me conte nos comentários se você tem interesse em saber mais sobre as histórias que foram retiradas da Bíblia. E claro, fique com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!